Olá, estamos começando mais um programa Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16. Obrigada por sua companhia. Se você quiser mandar aqui pra gente os e-mails, perguntas, olha, é o opiniãocidade@canal16, é o número mesmo, .com.br. Vai ser um prazer passar o seu questionamento e buscar a resposta. E hoje tenho certeza que vai ser um assunto importantíssimo e um assunto que preocupa muito, que deve ser tratado como problema de saúde pública. Nós estamos recebendo com muito prazer o doutor Antônio Carlos Pires. Obrigada, doutor, por participar aqui, aceitar o nosso convite, participar do nosso programa hoje. O doutor, ele é endocrinologista. E muito obrigada. Boa tarde, Marisa. Eu agradeço o convite e a oportunidade para a gente discutir assuntos voltados à endocrinologia. Para mim é um grande prazer participar com você. Olha, nós vamos falar de diabetes, essa doença silenciosa que, infelizmente, quando você vê, ela já está instalada. O que a gente pode fazer? Quando a gente tem que se preocupar em começar a fazer rotineiramente, que tipo de exame? Nós vamos questionar tudo. O doutor é professor da Faculdade de Medicina, ele vai explicar tudo isso pra gente. E aquelas dietas rápidas, hein? Nossa, aquela coisa, o verão tá chegando, eu quero afinar, eu quero ficar gostosa ou gostosão. Cuidado, nós também vamos falar sobre isso com o doutor Pires. Eu peço só um minutinho, doutor. Nós vamos confirmar aqui, conferir as manchetes dos jornais que circulam hoje aqui em São José do Rio Preto. O jornal de hoje está aqui. Câmara de Rio Preto proíbe uso de bonés em salas de aula. Está aqui, vamos ver, deixa eu botar meu óculos, na sessão de ontem. Os vereadores de Rio Preto aprovaram uma proposta que proíbe os bonés nas salas de aula da rede municipal de ensino. Deixa eu ver aqui, o projeto é do Jean Charles Serbeto, do PMDB, autor do projeto. Ele diz que o objetivo é impor sanções disciplinares aos alunos para conscientizá-los de que aparelhos, porque tem aparelhos celulares também, e o boné, né, prejudicam aí o aprendizado. O vereador disse que a proposta vai disciplinar os locais em que os alunos poderão usar os aparelhos nos prédios da escola e também o boné. O que mais nós temos aqui? No jornal Bom Dia de hoje, desta quarta-feira, 11, a manchete é sobre o aumento do IPTU, que chega até 125%. Variação do metro quadrado em condomínios de alto luxo supera os 100%. A CIRP critica a proposta do prefeito e diz que lojas podem até fechar as portas. Mas não era 30%? Variava de 15%, de 30%. O Diário da Região traz a mesma manchete. Agora, olha isso aqui. Alguém vai ter que explicar. Projeto aumenta IPTU do Dama em 15% e do solo sagrado em 40%. Prefeito, me explica. Proposta enviada pela Prefeitura à Câmara eleva em até 125% o valor do IPTU em bairros de Rio Preto. No centro, por exemplo, esse aumento do metro quadrado vai inflacionar o imposto em 62%. O projeto prevê ainda isenção a 22 mil famílias, ótimo, que pagarão até R$ 180. A Secretaria da Fazenda alega que o aumento do IPTU corresponde à valorização dos bairros. Ninguém vai conseguir pagar. Agora, eu queria entender por que no Dama é 15%? Será que já estava bem alto o valor do metro quadrado? O que é isso? E lá no solo é 40%? Eu sou burra, tá? Me ensina, me explica. Agora, assim como eu, tem muita gente que também não está entendendo. Já é caro, já está caro.
Porque valor em Rio Preto de imóvel explodiu. O que está acontecendo? Vai parar onde? Aí depois reclamam que ninguém paga o imposto. Meu Deus! Secretária Meire Brito, vem aqui explicar, porque eu não estou entendendo. Eu quero saber, eu quero entender, assim como eu, vários telespectadores também. Não só telespectador, a população de Rio Preto vai querer entender. Vamos falar de coisa boa? Porque isso aqui já irrita. Logo cedo, você sabe que vai ter que pagar mesmo, né? Aliás, tem que pagar imposto. Tem que pagar, a gente tem que pagar. A gente tem a cultura de não pagar. Falar, empurra com a barriga, depois eu pago. Não, você tem que pagar. Agora tem que pagar o preço justo. Não é igual o Haddad fez lá em São Paulo, não. Chia que abaixa, porque lá chiou e acabou. Né? Eles recuaram. Então, eu acho que aqui vai acontecer a mesma coisa. Porque se ficar do jeito que está, não sei não o que vai acontecer. Secretária, vem aqui conversar com a gente. Olha, vamos conversar com o doutor Antônio Carlos Pires. Ele é endocrinologista, é professor da Faculdade de Medicina, sem contar em outras universidades, pós-graduação, mestrado, doutorado, ele dá aula no Brasil inteiro. Ele é respeitado. E a gente estava conversando aqui, eu vou começar a conversar com ele sobre um assunto que devia preocupar você, pai, você, mãe, você, homem, mulher, que é a diabetes, que dizem que é uma doença silenciosa, que você nem sabe. De repente, na hora que você viu, você já está. É isso mesmo, doutor? Como é que a gente detecta que a gente está com diabetes e por que isso? Realmente é uma doença pouco sintomática, mas é importante quando a gente avalia no todo diabetes, e é importante a gente comentar um pouco da estatística de diabetes, né? Nós temos hoje no mundo todo 360 milhões de diabetes e dentro desses 360 milhões nós temos 90% desses pacientes são diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 2 é exatamente isso que você comentou, Marisa, é uma doença pouco sintomática. Grande parte das pessoas, quando fica sabendo que tem diabetes, já é diabética há muito tempo. Não é? Tanto é que no momento do diagnóstico do diabetes tipo 2, a gente já tem aí 20, 30% dos pacientes com complicações decorrentes do diabetes. Já o diabetes tipo 1, que é o diabetes do jovem, da criança, do adolescente, do adulto jovem, é um diabetes mais sintomático. Então, existem fundamentalmente o tipo 2 e o tipo 1 e outros tipos de diabetes, o gestacional, diabetes que tem um fundamento genético, que é o monogênico, que nós chamamos, mas fundamentalmente nós temos o 2 e o 1. O 2 é exatamente isso que você disse. Que é o mais preocupante. Exatamente. Primeiro, que é 90% dos diabéticos. E nós temos ainda, que é o grande problema, aproximadamente 50% de indivíduos com diabetes que não estão diagnosticados. Que nem sabem. Não sabem. Isso não é só Brasil, isso o mundo todo. Então, o grande problema, por isso que esses indivíduos, quando diagnosticados, já têm complicações, ou de oculares, ou de retina, ou renais, coronarianas. E é importante lembrar que a importância de tratar diabetes, poderia colocar, bom, se é uma doença que dá muito poucos sintomas, por que eu tenho que tratar? Eu não sinto quase nada, né? Tem muita gente que comenta, olha, minha glicose está 300, mas eu estou trabalhando, estou bem, relativamente bem. Mas o grande problema é que esse açúcar alto, ele vai prejudicando ao longo do tempo, tanto os pequenos vasos como os grandes vasos. A idade, então, ela potencializa. potencializa. O tempo de evolução da doença é o grande problema. Quer dizer, você fica mal controlado durante 10, 15, 20 anos e praticamente 85% dos diabetes tipo 2 mal controlados vão acabar evoluindo ou com infarto ou com derrame. E a partir, meu Deus, isso é complicado. A partir de que idade a gente tem que se preocupar com a diabetes? Bom, o diabetes do tipo 1, que é da criança, do adulto jovem, do adolescente, é uma doença bem sintomática. Então, em uma semana, 10 dias, 15 dias, o indivíduo emagrece muito, começa a beber muita água, urinar muito. E se a família nunca ouviu falar de diabetes ou não está treinado com esses sintomas, pela sede intensa que eles têm, acabam tomando ainda mais refrigerantes, líquidos com açúcar, alimentos com açúcar, e isso vai piorando ainda mais a glicose. Nós temos estatística no Brasil, um levantamento brasileiro, da Sociedade Brasileira de Diabetes, a gente participou disso, 42% dos pacientes com diabetes tipo 1, eles são diagnosticados em cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética
é chamada de coma diabético, que é uma situação grave, que tem uma mortalidade em centros de excelência de 5% e que serviços que não estão treinados até 10%, 15%. Quer dizer, você tem um filho com 10 anos de idade, por exemplo, que fica diabético e até uma semana atrás ele estava perfeitamente normal e que se não se diagnosticar, não estiver atento, o médico que atende não estiver atento, ele acaba evoluindo com cetoacidose e até o óbito. Então é uma situação agressiva. O tipo 2, o diagnóstico é feito muitas vezes em campanhas, ou feito em unidade básica de saúde, o indivíduo vai para uma consulta, ou mesmo em clínicas privadas, ambulatórios, o indivíduo faz uma consulta e faz os exames de rotina. Muitas vezes ele se assusta, ele está relativamente bem, tem achando que está tudo bem, de repente descobre. Em pré-operatórios, né? Você vai fazer os exames pré-operatórios e detecta o diabetes. Né? Eu tenho visto que, por exemplo, agora, esse último mês se falou muito, né, em função, assim, alertando sobre o diabetes. O senhor disse que é uma doença, muitas vezes, assintomática. Na hora que você viu, você está bem tudo, na hora que você viu, falei, engraçado, fui fazer exame e deu. No caso da criança, vamos começar primeiro com a criança, que eu acho que é uma preocupação que o pai e a mãe devem ter. Pode ser a criança gordinha e a criança magrinha. Sim. Também. Não tem um grupo de risco ali? Não. O diabetes tipo 1, ele é uma doença que nós chamamos autoimune. Quer dizer, o decorrente, às vezes, de uma virose, um fator que desencadeia a autoimunidade, ou seja, desencadeia a própria imunidade, que é a defesa do organismo, atacar a célula beta, que é a célula produtora de insulina. Então, não tem base genética, fundamentalmente. É como se fosse um acidente na vida da criança. O pediatra pede sempre? Sim, sim. O pediatra também? Todos. E é uma situação isolada, quer dizer, quando você, só para você ter uma ideia, se você tem gêmeos univitelinos, né, teórico, se um desenvolve diabetes tipo 1, a chance do outro desenvolver é em torno de 20% e 30% só. Olha! Quando você tem diabetes tipo 2, e são gêmeos, se um desenvolve diabetes, a chance do outro desenvolver é 100%. Então, a base genética no diabetes tipo 2, tanto da falência de produção de insulina como da chamada resistência à insulina, ela tem base genética, tem genes envolvidos nisso. Então, é uma situação muito complexa. Então, tipo 2 é geneticamente determinado. Você vai ter história familiar de diabetes. Geralmente, 90% dos diabetes do tipo 2 são obesos. Né? O indivíduo pode ser mais, mas 90% são obesos. Você pode ter indivíduos de diabetes tipo 2 com o tempo, que essa falência de produção de insulina ela é progressiva, e que se ele maltratado, essa progressão é mais rápida, e ele acaba evoluindo com falência de total, e tem que evoluir para uso de insulina. E que é importante a gente comentar até que muitas vezes, pessoal, o diabetes tipo 2 virou tipo 1. Não é. Diabetes tipo 1 é uma causa, é autoimune, e o diabetes tipo 2 é geneticamente determinado. É uma morte da célula beta geneticamente determinada. De tal sorte que se eu tratar bem, eu vou ficar mais tempo ainda com uma produção parcial de insulina. Se eu não tratar adequadamente, essa evolução ela é mais rápida. Então, o diabetes tipo 2, a maioria, evolui para insulinodependência depois de 10, 15, 20 anos de evolução. Agora, a alimentação, ela é fundamental, então. Porque o senhor falou em aumento de peso. Qual a relação disso com o diabetes? Essa pergunta é muito interessante. Diabetes tipo 1 não tem relação nenhuma. Não. Tudo bem, é autoimune. Diabetes tipo 2, se você me perguntar, bom, eu tenho diabetes na família, eu gostaria de fazer um trabalho de prevenção. Quais são os pontos importantes disso? O indivíduo não ter vida sedentária e emagrecer, reduzir o peso. Porque o peso alto, a obesidade, ela promove o que a gente chama de resistência à insulina, ou seja, ela dificulta a ação da insulina. Então, dificultando a ação da insulina, o pâncreas tem que produzir mais. Então, eu estou sobrecarregando a produção da insulina. Se eu tenho uma base genética para ter falência, esse pâncreas trabalha, aí ele começa a entrar em falência. E como tem essa resistência, junta as duas coisas, a resistência e a falência, o indivíduo abre o quadro de diabetes. Quando eu faço exercício físico, o exercício físico transfere a glicose do sangue para a célula, para melhorar a liberação energética, obviamente. Portanto, atividade física ela é fundamental, porque ela diminui a resistência. Nem que seja uma caminhada. Olha, do ponto de vista científico, de evidência científica, eu vou dizer uma coisa muito interessante. As pessoas não precisam virar atleta.
Nós temos trabalhos epidemiológicos, três trabalhos, grandes trabalhos no mundo, na Finlândia, Estados Unidos. E o trabalho foi feito em outro país da Europa, mas com vários países. E grande, um N, né, o número de indivíduos estudados muito grande. Se você fizer 150 minutos de atividade aeróbica, caminhada, 150 minutos por semana, e reduzir, semana? Por semana, não estou falando... Não é por dia. Exatamente. E reduzir 7% do peso de base que o indivíduo tem, 7% só. Nada. Você já reduz em 58% a chance de desenvolver diabetes. E, consequentemente, infarto. Exatamente. Que aí são as complicações de diabetes. Complicações de diabetes é importante a gente dizer, por exemplo, doença pouco sintomática. Então, por que eu tenho que tratar? Exatamente para prevenir a evolução das complicações. Quais são complicações importantes? Para você ter uma ideia, a principal causa de cegueira adquirida no mundo é diabetes. Adquirida, portanto, ela pode ser prevenida, se tratar bem o diabetes. A principal causa de doença isquêmica hoje é diabetes. A principal causa de insuficiência renal. Se a gente for visitar um serviço de hemodiálise dos nefrologistas, basicamente 50% dos indivíduos que estão lá fazendo hemodiálise são diabéticos e evoluíram com insuficiência renal por causa do diabetes maltratado. A outra metade é hipertensão, que muitas vezes vem associado com diabetes. E amputações. As amputações, mesmo com essa enormidade de acidentes de motocicletas que nós temos no Brasil, ainda o diabetes é a principal causa de amputações. Se amputa mais por conta do diabetes. E essas complicações todas não é só Brasil, não é em nível de Brasil, é em nível de mundo. Então, aí que está a importância de você conscientizar o indivíduo que ele tem uma doença pouco sintomática, ele não sente quase nada, só que essa glicose cronicamente alta, ela vai levar fatalmente a complicações de maneira mais precoce. Então, o indivíduo pode me dizer assim, não, mas com 75, 80 anos eu vou infartar. Mas se você não tratar o diabetes ou a hipertensão arterial, você pode infartar antes. 10 anos antes. Essa é a importância de se tratar bem. Agora, doutor, a gente teve... Engraçado, né? Tudo é moda mesmo, é uma coisa engraçada. Fast food. Fast food de manhã, de tarde, de noite, lanche, mais do que nunca. Nossa, parece que está acalmando um pouco isso. Agora, essa moda de fast food, gordura, sanduíche, cada um maior do que o outro, isso aumentou, ampliou, complicou ainda mais? Então, isso daí, esse comentário é muito interessante e importante do ponto de vista prático, para a gente quem está assistindo esse comentário. Na realidade, hoje nós temos no mundo todo, numa população mundial de 7 bilhões de habitantes, nós temos 1 bilhão e 300 milhões de indivíduos com obesidade, com peso alto. Nós dividimos entre obesidade grau 1, grau 2, grau 3, que é a obesidade mórbida, mas nós temos indivíduos chamados de sobrepeso, tá certo? Então, acima do peso normal, grandes cidades passam de 50% até 60% de prevalência. Inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos um levantamento feito há uns 4 ou 5 anos, em 2 escolas, uma escola privada e uma escola pública, e a gente quis estudar a prevalência de sobrepeso, de obesidade, de peso acima do normal, se tinha diferença entre a pública e a privada, é basicamente a mesma coisa. E o que é em torno de 14% de obesidade e outros 13%, 14% de sobrepeso. Mais ou menos A importância disso é a gente sugerir que se mude os hábitos alimentares, inclusive nas escolas. Eu lembro que vieram leis, né? Inclusive para cantinas. Exatamente, mas é uma situação muito difícil, porque grande parte das cantinas são terceirizadas, você teria que mudar. O tal do fast food, o fast é rápido, né? É alimento rápido, então essa... E ele, rapidamente ele te atinge. Então, por fato dele ser rápido, você levanta quase em cima da hora, o lanche está praticamente pronto, você pega o fast ali, né, e leva para a escola. Você tem que fazer uma outra coisa rapidamente. Então, isso levou a uma explosão de obesidade e, basicamente, levou a uma explosão de diabetes, né? Então, hoje nós temos 360 milhões de diabéticos, mas isso era uma projeção para 2030. Para 2030, nós estamos em 2013? Exatamente. A nova projeção para 2030 é de 560 milhões de indivíduos com diabetes. E a obesidade nós não temos ainda, mas 30%, 35% da população deve ser obesa em 2030. Quer dizer, aumenta a população, aumenta a obesidade.
Se a gente não fizer e não tomar atitudes, né, as autoridades, os especialistas, por isso que eu falo, todos é um problema. que estão envolvidos, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, são doenças de saúde pública. Tá certo? Por quê? O diabetes maltratado, eu lhe disse que 50% estão fazendo hemodiálise. Agora, você imagina um diabetes tipo 1 mal controlado, começou seu diabetes com 3 anos, com 20 anos, muitas vezes ele tem complicações, está em diálise. Então ele deixa de produzir socialmente falando e é uma condição que tem cara, porque a diálise não é barato para o governo. Claro. E o governo tem que tratar bem esse paciente. Então hoje a gente briga muito, nós precisamos tratar muito bem o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, nós temos que ter alternativas terapêuticas satisfatórias. E para isso nós precisamos ter a saúde pública por trás disso para... Campanhas pesadas, exatamente, né? Quer dizer, nós temos que ter medicamentos bons, medicamentos que podem ser usados tanto no paciente privado como no paciente público. E tudo isso nós temos que... Esse objetivo de tratar bem é exatamente de prevenir complicações, porque o indivíduo com complicações, o indivíduo cego com 20 anos, 25 anos, ele deixou de produzir para a sociedade. Para ele, para a sociedade, e aí ele tem um custo. Então, nós precisamos de ter atitudes públicas, políticas públicas, que não vê agora, mas que vê o futuro. Com certeza. Você tratando bem o indivíduo agora, você está prevenindo a limitação desse indivíduo daqui a 20 anos ou daqui a 10 anos. E se ele desenvolver o diabetes ou a hipertensão jovem, com 20 anos, às vezes ele tem 40 anos apenas. Então essas políticas públicas, nós já temos muita coisa, né? Muita coisa. Hoje no serviço, no SUS, a gente tem Nós o temos muita atendimento, coisa. inclusive aqui em Rio Preto. Muitos doutor. profissionais da nutrição, psicólogos, não é? Os médicos, endocrinologistas e clínicos. Hoje nós temos, na Secretaria de Saúde, tem a entidade que cuida de doenças crônico-degenerativas, com educação em diabetes, educação em hipertensão, porque o indivíduo que tem diabetes ele tem que aprender o que é a doença, é isso que nós estamos discutindo aqui. Esse trabalho, do ponto de vista de ensinamento, está sendo feito de maneira maravilhosa na rede pública. Nas escolas também? Na rede pública, de uma maneira maravilhosa. Que coisa boa. Nós temos equipes hoje, eu não participo diretamente, porque eu trabalho mais no ambulatório da Faculdade de Medicina, como o ambulatório é mais de atendimento terciário. Mas nós sabemos que no atendimento primário, hoje é muito bem desenvolvido, com profissionais de altíssima qualidade, orientando por que é que você tem diabetes tipo 2, por que é que você tem que tratar bem, porque pode ter tais e tais complicações. Porque o conhecimento ajuda, né? Então, esse atendimento de ensinar o indivíduo, ele vai perceber que tem uma doença que não tem muitos sintomas, mas ele tem que entender a importância. Isso hoje se faz muitíssimo bem nas redes públicas. Que coisa boa. Bem. O que a gente precisa ainda é melhorar aquele indivíduo que já tem a doença e que precisa, às vezes, de um tratamento mais intensivo, principalmente com insulinas ou com antidiabéticos orais, que nós precisamos ter mais alternativas na rede pública. Não Agora, tinha antes, doutor? Nós temos hoje na rede pública medicamentos gerais. Nós temos as sulfas, nós temos as classes mais gerais. Mas tem muitos pacientes que precisam de tratamento um pouco mais personalizado. Tanto é que a palavra hoje, para tratar o diabetes, a hipertensão arterial, qualquer doença crônica, a palavra chama-se individualização. Porque eu uso um determinado medicamento com você, você pode responder bem. Mas outro indivíduo não responder bem. Então você tem que ter várias alternativas. Logicamente que isso tem um custo, não vamos entrar aqui no aspecto da judicialização da medicina, mas esse ainda é o grande problema da limitação. Você tem aqueles medicamentos que são aqueles. Agora, o grande trabalho, que é o trabalho de educação em diabetes, esse trabalho é feito maravilhosamente bem. E isso traz resultados, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, de participar de uma banca de doutorado na Unifesp, em que o colega, o candidato, fez um estudo de um tratamento isolado, com um profissional isolado e com tratamento em rede pública com equipe. O resultado com equipe é melhor. Por quê? Porque você atende esse indivíduo mais vezes, ele tem o retorno marcado, ele não vai lá porque ele está passando mal, mas ele tem o retorno marcado. E esse trabalho de educação, você acaba tendo resultados melhores do ponto de vista de bom controle. Que coisa boa. Agora, então a gente pode deduzir que hoje, se nós temos 350 milhões de diabéticos no mundo, no Brasil são quantos? Em torno de 13 milhões. 13 milhões, tá. 13 milhões de diabéticos no Brasil. Agora,
a expectativa seria isso para 2030? Isso é real, nós temos 13 milhões de diabetes mas hoje. Esse número, hoje. Já? E esse número em 2030... E nós temos uma metade, desses 13 milhões, você tem aí 90% de diabetes tipo 2. 10%. Tá. Que é... Então você tem uns 12 milhões de diabetes tipo 2. Mas a metade desses 12 milhões tem a doença e ainda não sabe que tem diagnóstico. E se hoje nós temos 13 milhões, foi o quê? Faltou essa educação na escola, essa campanha, essa divulgação, essa falta de conhecimento? Talvez se tivéssemos tido isso lá atrás, 10 anos atrás, esse número fosse menor? Esse controle já vem de algum tempo, mais ou menos em torno de 10 anos. Quer dizer, no passado, era muito difícil o acesso a uma simples dosagem de glicose. Às vezes até identificar, né? De custo baixíssimo, não é? Hoje você tem os glicosímetros que você faz ali na ponta do dedo. Que é aquela espetadinha, né? Nas unidades básicas de saúde, isso tem ali à disposição dos indivíduos. Então, hoje, o diagnóstico aumentou a incidência, ou seja, novos casos, aumentou porque você aumentou o diagnóstico. Claro. Não é? Aumentou a prevalência, quer dizer, por que tem um número enorme de diabetes? Porque hoje nós estamos tratando melhor, esses indivíduos estão vivendo mais, obviamente estão transferindo mais essa genética, mas esses indivíduos estão sendo mais diagnosticados, né? Porque hoje está muito mais fácil. O indivíduo está ouvindo a gente aqui, ele vai em qualquer unidade básica de saúde, ele vai ser diagnosticado. Né? Os Estados Unidos, eu lembro, eu li outro dia, eles estão intensificando, porque eles estão mega plus acima do peso, né? Na realidade, a obesidade americana, ela é uma obesidade muito diferente, são muito mais obesos que a gente. Muito, né? Infinita, mas nós muito fast food. Há 3 ou 4 anos, nós terminamos um estudo em que nós tínhamos um grupo de diabéticos aqui de Rio Preto, aqui da faculdade, com um grupo da UERJ, lá do Rio de Janeiro, da Estadual do Rio, e um grupo da Unifesp, comparando com um grupo de diabetes da Universidade de Yale. Né? Diabetes tipo 1 geralmente são magros, né? A grande maioria, mais de 90% são magros. Nos Estados Unidos, os diabéticos de faixa etária semelhante, eles já são gordinhos. Exatamente, mais obesos do que os nossos pacientes tipo 1. Tipo 1, não é tipo 2, tipo 1. Imagina, o tipo 2 então explode. É uma grande preocupação, principalmente dos África-Américas, a coisa é muito pior. A hipertensão arterial é pior em descendentes de africanos. Então, esse problema de sedentarismo e mau hábito alimentar, isso é um problema, eu te diria hoje, dos países desenvolvidos e também dos países em desenvolvimento. Né? Não, a caminhada que o senhor disse, 150 quilômetros, 150 minutos por semana, dividir isso no teu dia, imagina, na tua semana, quanto tempo? 3 caminhadas 50 minutos, ou pode dividir 20 minutos por dia, entendeu? Olha. Não precisa virar atleta. De jeito nenhum, nem sonha, né, com isso, mas com certeza você evita várias coisas. Nós estamos conversando com o doutor Antônio Carlos Pires, ele é endocrinologista. Ele está falando muito aqui, orientando a gente sobre o diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa, que ninguém sabe. Você aí nem pensa, às vezes nem sabe que tem ou não. E, de repente, ela chega e ela pode provocar coisas na sua vida, problemas de saúde seríssimos. Entre eles, a cegueira, doutor. Na realidade, o grande alvo do açúcar alto no sangue são os vasos sanguíneos, são as artérias que a gente chama de grandes artérias e as pequenas artérias, né? São a microangiopatia e a macroangiopatia. Então, as artérias grandes seriam a coronária, carótide e as artérias de membros inferiores. Por isso que as amputações, quando eu tenho comprometimento da circulação arterial. Coronária, o infarto, ou esses isquemias, as anginas, ou acidente vascular cerebral por obstrução de carótidas. E os microvasos, né? Na realidade, os microvasos, nos rins, por exemplo, é um enovelado de microvasos que ali faz a filtração. E na retina, a retina é como uma película onde forma a imagem daquilo que a gente observa, e essa retina tem que ser nutrida. E ela é nutrida por microvasos, por vasos muito finos arteriais, que levam o sangue com a nutrição, oxigênio e assim por diante. O açúcar elevado e outras hipertensão e assim por diante compromete esse microvaso de tal sorte
que ele pode sangrar na retina. Se sangrar, e dependendo da região que sangra, ele pode ter perda abrupta da visão. Então, o diabetes muitas vezes fala, mas eu estou enxergando muito bem, estou lendo muito bem. Então, você pode ter um microneurisma e está enxergando muito bem, mas você pode, de repente sangrar aquele microneurisma. Se sangrar na região da mácula, que é uma área extremamente nobre da retina, ele pode ficar cego de imediato. Então, mas tudo isso, Marisa, é prevenível. Então, as amputações, a cegueira, por que é prevenível? Porque quando eu trato, quando a gente está orientando o tratamento de diabetes, não é só visar controlar a glicose. É controlar a pressão desse indivíduo se ele tiver hipertensão, controlar os lípidos, as gorduras do sangue e também fazer exames periódicos, semestrais ou anuais, por exemplo, de fundo de olho, o oftalmologista fazendo exames anuais ou de acordo com a necessidade semestrais, ele detectou uma região que potencialmente pode complicar, ele pode fazer a terapêutica já e prevenir a cegueira. Claro. Então, o importante, por isso que a educação que se faz hoje na unidade básica de saúde, os médicos privados, é importante a gente orientar tudo isso porque você vai prevenir o indivíduo. Não, eu preciso fazer meu fundo de olho uma vez por ano. Estou enxergando maravilhosamente bem, mas eu tenho que fazer meu fundo de olho. Porque se eu tiver a lesão, e mesmo ainda enxergando bem, o oftalmologista já vai tratar. Você entendeu? Antecipadamente. Então, tudo isso é prevenível. Claro. Então, hoje, a grande evolução que teve o tratamento de 20 anos atrás e hoje que eu digo de 10 anos, 15 para cá, é que essa conscientização aumentou muito com a educação em diabetes. Por isso aumentou o diagnóstico. Exatamente. Aumentou o diagnóstico de complicações, porque o indivíduo é orientado. Olha, o senhor tem que cada 6 meses fazer exame para avaliar o rim, avaliar colesterol, avaliar uma série de coisas, que isso o endocrinologista, o diabetologista faz, o clínico, e o oftalmologista faz o seu fundo de olho anualmente. E se tiver já complicações, nós começamos, potencialmente complicações, nós podemos já iniciar com tratamento. Por exemplo, a parte renal, hoje nós temos medicamentos que você vai diminuindo, começa por um exame chamado microalbuminúria, que é a perda de pequenas quantidades de proteína. Isso já denota para a gente que o rim está sendo comprometido pelo diabetes. Então, se entra com medicamentos hoje, você vai reduzir essa microalbuminúria. Se for numa fase inicial, você consegue com isso protelar essa complicação renal ou até prevenir. Qual que é o órgão do corpo humano mais prejudicial ou mais preocupante quando o diabetes ataca? Praticamente todos. Todos. São os Ele vasos. ataca de vez. São as artérias grandes e pequenas. Como as artérias distribuem oxigênio e nutrição no organismo todo, então todos os órgãos estão Outro dia um amigo meu virou e falou assim, nossa, eu descobri que eu estou com gordura no fígado. O que isso quer dizer? Então, eu acho muito importante isso que você comentou. Na realidade, a gordura no fígado, a gente costuma brigar que o fígado é um órgão grande, estático, ele está ali parado, né? Mas nós não temos depósito de gordura só no fígado. Nós temos no ainda fígado. Brinquei com ele, eu falei, você está com gordura no corpo Essa é a inteiro. chamada gordura visceral. Ela tem o depósito no fígado, ela tem depósito também a gordura no pâncreas, só que o pâncreas é mais inibido, ele está atrás do estômago, escondido, não se vê muito bem. E podemos ter gordura que é chamada esteatose miocárdica no coração. Só que o coração é todo palpitante, ele fica se movimentando, é mais difícil de avaliar a gordura miocárdica. Mas no fundo, nós temos esteatose, fígado, pâncreas, coração, miocárdio. tudo. Só que o fígado é grande, você faz ultrassom, todo mundo fica sabendo. Agora, isso tudo é decorrente de uma coisa, chamada resistência insulínica. Então, quando eu trato a resistência insulínica, eu vou melhorar essa gordura no fígado, eu vou melhorar a gordura do pâncreas e do coração. E das vísceras, a gordura que está entre as alças intestinais. Então, por isso que se fala tanto da circunferência abdominal, que ela é de risco, porque ela traduz bem, quando você mede, ela tem uma correlação com uma ressonância magnética quando você estuda a gordura visceral. Então, o simples fato de você medir a cintura... Se ampliar essa área abdominal já é uma... O fato de você medir, e as medidas acima de 88 para a mulher, acima de 102 para o homem, o aumento disso denota para a gente gordura visceral. Gordura no fígado, gordura já é um alerta nas vísceras, né? Gordura no pâncreas e assim por diante. Então, é um exame simplérrimo. Óbvio que nós estamos acostumados, você sabe quem tem gordura, não é? A barriguinha. Não é? Agora, é uma gordura de risco.
É diferente de uma mulher, principalmente a mulher que tem às vezes a cintura fina e o quadril maior, essa gordura não é de risco. A gordura de risco é aquela gordura de tronco. A gordura visceral são pessoas de braços mais finos, coxas mais finas, que é a gordura centrípeta. Esse é um tipo de organismo que é mais suscetível a doenças metabólicas. Homens ou mulheres mais, enfim, ampliam aí esse quadro, esse número de diabéticos? É mais ou menos igual. Igual? É levemente mais para mulheres, mas é praticamente igual a estatística de diabetes em homens e mulheres. A gente nunca perde nada. E é interessante que Nunca deixa nada para os homens terem mais? Outras doenças endócrinas, Marisa, tipo doenças tiroidianas, muito mais frequente na mulher. Sim. Mas diabetes é mais ou menos igual. Doutor, eu vou pedir um intervalinho aqui pra gente, mas tá tão interessante essa conversa, mas eu tenho certeza que o telespectador deve falar assim, ai meu Deus, é agora que eles vão falar daquelas dietas milagrosas que, na verdade, não tem nada de milagre. Eu estou recebendo aqui com muito prazer o doutor Antônio Carlos Pires, ele que é professor, é médico, né, claro, professor da FAMERP, e está aqui esclarecendo tudo sobre diabetes, está dando uma aula aqui para gente e fazendo um verdadeiro alerta. Eu acho que é extremamente importante, tanto para as crianças, não é, quanto para os adultos. Doutor, só um minutinho, a gente vai para o intervalo tomar uma aguinha e volta já já. Estamos esperando você. Eu quero mandar um beijo, um abraço. Sônia, um beijo. Neuza, vocês duas vão fazer os exames de diabetes aqui também, hein? Olha lá, a gente volta já. Estou esperando você. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Vem aí um novo e atento olhar sobre a nossa cidade. Aguarde. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Mazola Automóveis, a maior loja de seminovos de Rio Preto e região, deseja a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações. Mazola Automóveis, 18 anos de muito carinho e respeito com seus clientes. Nova TV da cidade. Notícias, atualidades, esportes e muito mais. Aguarde. A Filadélfia está transformada e já começou a segunda etapa da maior obra anti-enchente da história de Rio Preto. Na José Muniz Juscelino serão 26 reservatórios para a retenção das águas das chuvas. Olha aqui no Vivendas, além de conter a chuva, vamos ter pista de caminhada e ciclovia. A Juscelino também ficará toda reformada. A gente está trabalhando para acabar com essa enchente. Na região da Brasilusa, mais 2 piscinões e 4 poços para segurar as águas das chuvas. Prefeitura de Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pelo canal 16, recebendo hoje com muito prazer o doutor Pires, ele que é endocrinologista. Nós estamos conversando aqui, a gente não para, mesmo no comercial aqui, a gente conversando. E eu gostaria que o doutor Pires falasse agora. Doutor, tem duas situações. A novela da Rede Globo lá tratou sobre esse assunto, aquela Perséfone lá, a gordinha que comia, era, né, enorme, e de repente casou e o marido começou, né, a cobrar aquela coisa, tem que emagrecer, ela começou a fazer dietas malucas. Basta entrar no Dr. Google lá que tem sempre uma dieta. Dieta da princesa, dieta da Ivete Sangalo, enfim, qualquer artista está fazendo. E o padre Marcelo, que também declarou que tomou, que fez, aconteceu e caiu numa depressão. O que isso significa? E o que pode, né, o senhor como endocrinologista, qual o conselho do senhor?
Então, Marisa, esse assunto é um assunto que deve ser tratado com muita seriedade. Quando se discute essas dietas, perdeu-se a seriedade em relação ao problema médico, obesidade. Mas é muito importante para as pessoas que têm peso alto, ou que têm facilidade, a famosa frase, eu tenho tendência a ganhar peso, é importante a gente colocar, do ponto de vista científico, que a obesidade é uma doença que tem uma base genética complexa, tão difícil de entender tanto quanto o diabetes, e que essa base genética complexa é que te proporciona, o que te facilita esse ganho de peso com maior facilidade. Quando a gente comenta do fast food, a gente comenta de hábitos alimentares inadequados, a gente coloca de determinada maneira, nós temos que tomar o cuidado para não colocar como se fosse uma culpa, como se fosse uma coisa, como se a pessoa que ganha peso ela fosse uma pessoa irreverente, que não dá bola para o negócio. Na realidade, ela nasceu com essa genética, ela tem obesidade na família, portanto, ela tem uma facilidade muito grande. Quer dizer, se você ingere dietas hipercalóricas e outras pessoas magras comem bastante também e não ganham peso. Então, aí está a base genética. Então, em primeiro lugar, eu tenho que defender, não é? Como a gente deve defender muito bem essa parte. A pessoa nasce com essa tendência, tá certo? De uma maneira mais simples de entender, ela nasce com essa tendência de ganhar peso e, obviamente, o ambiente sendo favorável, ela vai ganhar peso. Então, aonde a gente pode atuar? E é importante colocar isso, a medicina é limitada. Nós não temos hoje, em nenhum lugar do mundo, uma coisa que se interfere, que poderíamos interferir na genética da pessoa e curar a obesidade. Não existe isso. É porque é poligênica a doença, são vários genes envolvidos e nós não sabemos quais são os genes envolvidos, praticamente. Nós temos vários hormônios envolvidos nisso, né? Leptina e outros hormônios. O tecido adiposo, a célula gordurosa, que até 10 anos atrás nós imaginávamos que era apenas para reservar gordura, ela produz, e hoje foi já identificado mais de 30 proteínas produzidas pelo tecido adiposo. Portanto, é uma situação muito complexa. Mas, resumindo para a prática, na realidade, o que resta para a prática? Resta mudança de hábitos de vida. Então, você vai fazer exercício 150 minutos por semana e vai fazer uma orientação alimentar para que você reduza a oferta calórica. Isso é efetivo. Não existe mais absolutamente nada. Tá. Agora, em relação às dietas, essas dietas de moda, né, da melancia, como a história da novela. A couve, essas o chá de gengibre. Exatamente. O grande problema disso é que você pode fazer determinadas coisas que podem prejudicar a tua saúde. Você está imaginando que você está reduzindo o teu peso de maneira muito rápida, não é? Para você ter uma ideia, um indivíduo que perde peso 10, 20 quilos, às vezes em um mês, ele pode ter complicações importantes. Ele pode ter uma complicação renal, às vezes queda do rim, porque perde a gordura que se sustenta o rim na posição correta. Então, a redução de peso deve ser gradual. E aí, os nutricionistas hoje orientam maravilhosamente bem, acompanhando de perto essas pessoas, os endocrinologistas. Então, a redução de peso só tem uma alternativa: mudanças de hábitos. Não tem nenhum medicamento que controle a obesidade. Nenhum. Os outros medicamentos que existiam no passado, que eram derivados de anfetaminas, foram todos retirados do mercado mundial, não só no Brasil, mundial, porque eram medicamentos considerados ineficazes, que enquanto você estava usando, poderia agir, e quando você suspendia o medicamento... Voltava tudo. Isso foi retirado do mercado, mas fundamentalmente retirado para proteger a própria pessoa. Porque muitas pessoas tomavam de maneira inadequada, inclusive muitas vezes até com complicações de óbito e assim por diante. Com certeza. Quando na novela, por exemplo, se discutiu lá que a menina começou naquele regime lá de Covid, não sei o que, suco disso, melancia, ela passou mal. Foi importante na avaliação do senhor? Milhões de brasileiros assistem. Exatamente. Eu acho que esse é um problema, igual nós estávamos discutindo com diabetes. Quer dizer, quanto mais você faz esse processo educacional, porque obesidade, muitas vezes a pessoa precisa se gostar como ela é. Não é? Evidente que tem fases da vida que ganha muito peso, depois tem fases que ela reduz peso, mas não pode querer chegar num peso porque ela tem uma altura X, tem um peso Y. Não pode isso, quer dizer, do ponto de vista médico,
você tem que, cada quilo que ganha tem uma importância, evidentemente, não só para o aspecto orgânico, mas para o aspecto psicológico, Sim. entendeu? Mas muitas vezes se confunde o problema da obesidade só com o aspecto estético. E pode abrir até outras doenças. Exatamente, se a gente jogar esse problema de alimentação para o outro lado, oposto, para o lado do magro, por exemplo, entre as modelos, não é? Na Inglaterra tomou-se uma atitude em que as modelos ficavam muito magras, aí com índice de massa corporal de 14, 15, que isso aí tem um risco de saúde muito grande. Anorexas, então, né? nós não podemos ser extremistas, nem de um lado nem do outro. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Você vai reduzir uma quantidade X de peso com uma orientação alimentar adequada, mudando seus hábitos. Se atingir um peso que você consegue mantê-lo, você está bem com você, ótimo. Tá certo? Agora, por quê? Porque você tem uma base genética para isso. Não é? E não vamos pensar que os magros são todos saudáveis também. Nós temos os magros. Aí, sem levar em consideração as mulheres magras que gostariam também de ganhar peso, que é muito difícil, porque tem a base genética. Mas nós, falando em doenças, nem todo obeso, a maioria dos obesos não tem problema nenhum. Faz os exames, estão todos normais. Né? Tem o aspecto obesidade, o aspecto psicológico, né? Tem o aspecto ortopédico do peso, mas enquanto ele não desenvolveu hipertensão, diabetes, mas nem todos têm genética para desenvolver hipertensão e diabetes. E passa a vida toda saudável. Sim. Esses conceitos são importantes que a gente passe para a população, porque vira aquela coisa complexa. Todo mundo tem que emagrecer. Não, tem magros, diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos, todos, e são magros, que eu acho chamo assim, de magros metabólicos. Com certeza, ainda falo, tem magros infelizes e tem gordinhas felizes. Felizes, lógico. Que foi isso o que é muito ela importante. colocou, no final das contas, bateram no liquidificador lá e a novela mostrou isso. Falou, ó, quer Olha, saber, é isso assim uma que eu opinião, sou e pronto, acabou. Isso é uma opinião que eu tenho com base de evidências científicas. Eu acho que é muito importante que a pessoa ela tem que fazer uma autoanálise, falar, olha, a minha realidade é essa, e por isso que o tratamento é individualizado, eu tenho uma meta a seguir, conseguir essa meta, ótimo, estou feliz com essa meta e ponto final. Não adianta querer, você pesa 130 quilos, chegou em 110, 120, está ótimo. Agora, não, eu preciso chegar em 80. Não, porque não vai chegar, não é possível. E às vezes, Você mas entendeu? eu já tive, mas foi em outra época, outra idade, outra E às estrutura. vezes usou uma sobrecarga de produtos que fez com que eu pusesse a saúde em risco. Você Sem entendeu? dúvida. Isso é um ponto Agora, importantíssimo. Doutor, o padre Marcelo, então, foi responsável quando ele divulgou lá, que ele falou, aquele monte de coisa que ele fez isso. Ele é uma pessoa pública. Ele é uma pessoa pública e a opinião dele é muito importante. Muito. No final da Ele da consertou. entrevista, ele consertou dizendo que realmente está tudo errado o que ele fez. Não Que bom. Agora, é interessante isso, né? Quer dizer, pessoas que têm a inteligência, que têm a cultura e se submeter a esse tipo de coisa. Claro, É muito importante. Isso claro. é um problema muito sério. Nossa, nem fala. Portanto, olha, não faça essas dietas rápidas. E eu estou aqui falando com você e falando para mim também, que eu já confessei para o doutor que chá de gengibre, berinjela, couve, essas coisas todas, né, que a gente acaba correndo atrás. Doutor, voltando um pouquinho no diabetes, porque tudo isso acaba abrindo, né, para um tipo de doença que pode ser até o diabetes. Nos grupos de diabetes, tanto lá no hospital de base, os postos de saúde, as UBSs, eles têm a medicação gratuita? Você busca isso individualizada? Foi o que você falou, um remédio pode servir para o senhor, para mim não, para o Edson outro. Isso é uma área da medicina que vai estar se desenvolvendo e vai desenvolver muito no futuro, que é a farmacogenoma, o farmacogenético, o farmacogenoma. Farmacogenomas, nós temos uma base genética para responder também à terapêutica. Né? Eu posso responder bem ao medicamento e você não. Então, por isso que a individualização terapêutica é ponto crucial na situação. Obviamente que nós não temos no poder público todas as alternativas que se tem no mercado de alternativas terapêuticas, não só em diabetes, como hipertensão e assim por diante. Mas nós temos as principais classes de medicamentos para o tratamento, né? As sulfonilureias, assim chamadas, nós temos a metformina, que é uma medicação, a metformina é a medicação mais usada no mundo, e é uma medicação antiga, mas excelente, porque ela faz, porque na realidade a glicose está alta, não só também porque o indivíduo ingere, mas falta insulina, mas ao mesmo tempo o fígado também produz muita glicose, e a metformina tem uma importância muito grande para diminuir a produção de glicose pelo fígado. A metformina hoje
ela é dispensada na rede pública, nas farmácias populares, assim, por uma medicação baratíssima, não é? Nós temos hoje classes mais modernas, classes de medicamentos. O único problema é no idoso, o indivíduo diabético com 75, 80 anos, ele não pode ter queda de açúcar, não pode ter hipoglicemia. A queda de açúcar durante o tratamento, que ele fica pálido, transpira, dá batedeira, a queda de açúcar ela pode levar a complicações agudas cardiovasculares, principalmente arritmias ventriculares e muitas vezes até parada cardíaca. Então, nós temos que usar medicamentos que não podem, que potencialmente não levam à hipoglicemia. Olha. Então, nos idosos, a gente procura não usar a classe das sulfonilureias e aí nós não temos, na rede pública, a dispensação de medicamentos que potencialmente não dão hipoglicemia. Mas você tem que trabalhar isso com cuidado que pode prevenir. Evidentemente, o indivíduo diabético não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Se ele toma um medicamento que pode porque libera insulina, então se ele libera insulina e não come, claro, então aí certeza. Volta na história que se faz muito bem, a orientação claro. De educação e diabetes, né? Educação e que é a educação alimentar, que é exatamente os regimes malucos. Não, corta tudo, tira tudo. Exatamente. É a coisa... Nós temos que ter uma alimentação mista, Marisa. Proteína, gorduras e carboidratos. Então não tem esse negócio de tirar radicalmente e ficar comendo só proteína ou só gordura, como a dieta do Dr. Atkins, famosa no passado. Só gordura. O indivíduo fica com o pH do sangue, que normalmente tem que ser neutro em 7,4, fica com 7,1. E o pH ácido, ele dá anorexia, ele perde o apetite, então facilita as coisas. Aí só tem a que dieta você faz magra. desequilíbrio. Se o indivíduo tiver doença cardiológica de base, ele pode ter grandes complicações. Meu entendeu? Deus. Doutor, pelo que eu estou vendo, tem o melhor remédio. Eu acho que a gente entra, né, lá no consultório do senhor, fala assim, ó, tá aqui, ó. Exercício físico. Sem dúvida, sem dúvida. Isso não só para diabetes, não só para obesidade, para hipertensão arterial, quando você inicia o tratamento do hipertenso, e a hipertensão arterial muitas vezes ela é diagnosticada também sem sintomas, não é? Então, o indivíduo hipertenso também ele tem que fazer o seu controle alimentar com restrição de sódio, atividade física é de fundamental importância. Então, nós temos as chamadas quarteto mortal, né? Que é a obesidade, que é o diabetes, a hipertensão arterial e a dislipidemia, que é gordura no sangue. Essas doenças não dão sintomas, geralmente. As complicações, os sintomas agudos é que leva, muitas vezes, a complicação grave. Então, esse quarteto deve ser tratado, sim, com exercício físico e controle alimentar. Campanhas, doutor, são importantes. Campanhas, no caso, por exemplo, de alerta ao diabetes. Vai fazer exame, vai controlar, vai conhecer a doença, é extremamente importante. Exatamente. A campanha, o mês de novembro, dia 14 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial do Diabetes, que é o dia do nascimento do Banting, que descobriu a insulina, né? Dia 14 de novembro, o Banting é um canadense que descobriu a insulina. Na realidade, foi um marco fundamental na sobrevida dos indivíduos diabéticos, porque até então todo diabético morria, não tinha insulina. Claro. Não é? Então, basicamente é isso, quer dizer, você tem que tratar bem, ensinando, estimulando o exercício físico. Então, todas essas doenças são doenças pouco sintomáticas e que a mudança de comportamento é o que vai determinar o futuro do indivíduo. Com certeza. E será que a gente consegue reduzir um pouquinho esse número ou vamos bater os 500 e tantos milhões? Olha, o número ele assusta, Marisa, mas no fundo, o diabetes está vivendo mais, não é? E melhor do que no passado, tá certo? Então esses números aumentam porque também esses indivíduos não morrem como morriam no passado, não é? Sim. Então é um número elevado. A Organização Mundial de Saúde, a International Diabetes Federation, que é ligada, ela faz campanhas e campanhas de conscientização e todos nós, hoje, como eu estou falando para você aqui, eu agradeço a oportunidade que a TV Cidade está dando para a gente, por seu intermédio, Marisa, que é transferir à população a conscientização. O que nós estamos fazendo hoje aqui é um processo de educação nessas doenças chamadas crônico-degenerativas, entendeu? Então, tudo que a gente puder fazer, de divulgar, ensinar o que é uma doença crônica, sempre nós estamos colaborando com o melhor
prognóstico, sem dúvida nenhuma, Que coisa para toda boa. a população. Nossa, olha, e as portas da TV da Cidade, do Opinião Cidade, estão escancaradas aqui para o senhor. Agradeço muito, muito, muito. Tá pensando o quê? Você acabou de almoçar? Para um pouquinho. Agora, hoje está fresquinho, está chovendo, mas olha, no final da tarde, vamos fazer o que o doutor falou. Começa devagar, né? Se possível, né? Procure um educador físico, um cardiologista antes, né? Mas não vai devagar, vai fazer uma caminhadinha, vai olhando ali, mas não adianta ficar também muito devagar não, porque senão não resolve nada, né, doutor? E, não pode passear, tem que andar. Não pode passear, é andar, é caminhar, porque sem dúvida é um grande passo que você está dando na sua vida para melhorar a sua qualidade de vida, porque é o nosso bem mais precioso. Doutor Antônio Carlos Pires, muito obrigada. Obrigada e use e abuse aqui da TV da Cidade, do Opinião Cidade, sempre que o senhor precisar. Vou chamá-lo mais vezes para o senhor fazer esse alerta. Obrigada. Ok. E você? Pode falar. Mais uma vez eu agradeço o espaço que a TV Cidade está dando para a gente fazer exatamente essa divulgação, que é ponto importante. Que bom, olha, e é importante sim. E a você que acompanha, eu tenho certeza que você gostou, não vá para a internet procurar outra dieta, não. O que você tem que fazer é exatamente o que o doutor falou. Primeiro, exercício físico e outro, procura um médico, faça esse exame, tem na rede pública. E se Deus quiser, você vai superar essa doença que é extremamente perigosa, porque ela é silenciosa. Tá bom? Combinado? Amanhã a gente volta com mais informações aqui no Opinião Cidade. Você que está revendo o programa, né, assistindo a reprise desse programa, uma boa noite para você. Não coma muito, por favor. Esquece fast food, hein? E cuidado com o churrasquinho do final de semana com muita gordura. Boa noite, boa tarde, bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.